aquilo que é machucado nele vai ser história de superação para o outro, porque ele também vai superar. Né? E isso é tão forte que a Bíblia vai dizer que foi pelas pisaduras de Jesus que nós somos sarados. Sim, Né? Então, pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. sim, Então, tem pessoas que estão nos assistindo que ela foi ferida, só que o ferimento dela hoje se tornou uma cicatriz sim. e hoje ela consegue curar outras pessoas. Então, por isso que às vezes para ela é mais difícil, é mais desafiador. Mas por quê? Porque quando ela contar a história dela, outras pessoas vão poder olhar e dizer: se ela conseguiu, eu também consegui. Uau. E dentro desse ponto tem, por exemplo, algo que muitas pessoas falam. Poxa, por que que eu sou tão... As pessoas me humilham tanto? Por que que eu sou tão humilhado? Qual é a maior verdade, por exemplo, acerca da humilhação? Porque a Bíblia, ela tem alguns polos, né? Ela diz que aquele que se a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. E também diz que os humilhados serão exaltados. O quanto a humilhação, ela pode sinalizar algo positivo no meu destino, algo positivo no meu propósito. Quando eu transformo ela em graça, Uau, quando eu transformo ela em favor, quando eu uau. transformo ela em um veículo para o nome do Senhor ser glorificado. Então, primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quem humilha é porque não entendeu o propósito de Deus na nossa vida, ou muitas das vezes entendeu, mas se sente ameaçado. Meu Deus. Porque você sabe que o Uau. inimigo, ele conhece o nosso potencial, né? Nós estamos diante de uma pessoa aqui, que é você, Yang, que é uma pessoa que consegue visualizar pela visão tanto racional como pela visão espiritual as pessoas que têm um potencial. Fato é Sim, que nós temos a margem de erro aí, que é normal, sim, mas você é uma pessoa que você consegue identificar: olha, isso daqui vai dar certo. sim. Quantas vezes, né, você já foi usado aí por Deus, na sua sabedoria, para nos impulsionar? Só que tem pessoas que ela é que nem você, só que para o lado negativo. Por quê? Porque ela consegue visualizar o potencial no outro, né? A potencialização que o outro possui, só que Sim. ela se vê aquilo como uma ameaça. Ela se vê Uhum. aquilo como uma intimidação. E aí o que ela faz? Meu Em Deus. vez dela permitir com que o outro avança, porque o campo ele é grande, Sim. né? Mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Ela faz com que aquele que poderia ser útil ser inútil. Então Sim. aí que entra a humilhação. Por isso que quem é humilhado, na maioria das vezes se sente rejeitado, ele se Meu sente Deus. cabisbaixo, ele se sente sem potencial. Por quê? Porque essa pessoa, ela entrou numa via de alguém que reconhece o que ela carrega, mas não aceita o que ela carrega. Meu Então, tem gente Deus. que reconhece o que o outro carrega, mas não quer aceitar. Então, tem gente que ela reconhece o seu trabalho, reconhece o seu potencial, reconhece o seu esforço, reconhece o seu serviço, mas ela não aceita. E quando que eu aceito o que o outro faz, o que o outro é? Quando eu enalteço, quando eu honro, quando eu menciono. Então, quando eu penso a história de Davi, Saul persegue Davi porque as mulheres estão cantando. Saul matou milhares, mas Davi Davi matou matou. 10.000 milhares. Você está entendendo? Yes. Então, isso é a Bíblia que diz, não é eu. E despertou em seu coração Meu a inveja. Deus. E a inveja ela é algo perigoso, porque com o invejoso você não pode lutar, com o invejoso você tem que fugir. Com o invejoso você não pode lutar. Não, Tem que você fugir. foge, você tem que fugir. Por Por quê? quê? Porque o invejoso, ainda que você tenta ser amigo dele, o único intuito dele é de te destruir. Meu Deus. Porque ele não aceita o Sim. lugar aonde Deus te colocou. É o que aconteceu com Saul. Saul não aceitou o lugar que Deus colocou o Davi. E o pior não é só Deus nos colocar, é as pessoas testificar. Então, engraçado que Saul é rei, só que ele não quer aceitar que um pastor é melhor do que ele. Então, um pastor é como se fosse um camponês, né? Então, nós estamos falando de alguém camponês, alguém da plebeia, sendo agora um potencial e alguém que está na realeza, se vê intimidado, Meu Deus. ameaçado. Só que isso se dá pela vaidade do seu coração.
né? Ele se achou autossuficiente a tal ponto de não precisar de Deus quando ele apresenta o sacrifício, por não esperar Samuel chegar. Então, às vezes, existem atrasos na nossa vida que Deus permite algumas promessas atrasar somente para revelar o que está dentro do nosso coração. O atraso na vida de Saul revelou a autossuficiência que existia dentro dele. Então, ele se sentia tão bom quanto a ponto dele exercer um ofício que só era do sacerdote, né? Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele era rei, mas ele não era determinado para aquela função. E isso impede. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é estabelecido por legalidade. Uma vez que você é posto numa patente, você tem que ficar naquela patente. Ainda que chegue uma intimidação por uma patente maior, por mais que os seus feitos são maiores, você não pode combater aquela patente. Porque ainda que Saul era invejoso, ele não poderia receber a afronta de Davi, porque Davi ainda não era rei por ofício, só por unção. Por ofício é só quando ele toma Jebus e Jebus reconhece ele como rei. Até porque mesmo depois Jebus se torna Jerusalém. Sim. Mas até então ele não é reconhecido. Ele só é confirmado pelos céus. Sim. Então, existem coisas que a gente precisa ser reconhecido na Terra, para que a gente tenha habilitação para entrar em geografias. Então, o problema do invejoso, Yang, é que ele sempre vai querer ver você destruído. Ele sempre vai querer você na lama. O invejoso, ele tem prazer de chorar com você, mas ele não tem satisfação de se alegrar com você. O invejoso quer te destruir a todo custo, não importa o que você faça. Então, para ele é um prato cheio te ver mal. Nossa. É um prato cheio para ele te ver triste, ver você postando que você está desanimado, que você não está bem. Fato é que as pessoas também precisam ver um pouco da nossa humanidade, né? Pedro, Tiago e João viram a humanidade de Jesus, mas Tomé não viu. Judas Tomé também não viu. Judas não viu. Judas não viu a humanidade de Jesus. Mas Pedro e João viu. O erro de algumas pessoas é elas quererem mostrar a sua humanidade para quem não pode visualizar. Meu Deus. Mostrar a sua humanidade para quem não pode visualizar. Não pode. Porque a sua humanidade, para quem não pode visualizar, se torna uma arma de contra-ataque. Se torna algo contra você mesmo que faz parte de você. Então tem muita gente se fechando numa bolha, tem muita gente se trancando em um lugar por conta de se mostrar quem ela é de fato. Só que eu vou te dizer uma coisa, foi a humanidade de Jesus que nos conectou com o Pai. Uau! Foi a humanidade de Jesus que nos conectou com Deus. Meu Deus. Por quê? Porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, né? Ele sentiu fraqueza, a tal ponto de um soldado romano, chama um homem cujo nome é Simão Cirineu, e ele vem e ele carrega a cruz de Jesus. Então você sabe que a sua necessidade, ela se torna uma oportunidade para mim ser abençoado. Nossa. Porque até então a necessidade de Jesus era de carregar a cruz. Sim. Só que o Simão Cirineu, a oportunidade dele era de ser salvo. E essa foi a chance. Então tem pessoas que elas vão nos ajudar, mas é elas que vão estar sendo ajudadas. Então às vezes a gente precisa dessa sensibilidade de saber o que o outro está passando. Porque você tem ideia, depois ele conseguir pensar que ele ajudou o próprio Deus encarnado? Como quem está em casa nos assistindo agora, nos ouvindo, pode pensar que um mero mortal ajudou um Deus encarnado a carregar uma cruz que seria o instrumento de libertação para toda a humanidade? Como? Então, por isso que a gente nunca pode menosprezar ninguém. Meu Deus. É por isso que a gente nunca pode desfazer de ninguém, porque a gente não sabe quem é essa pessoa que está do nosso lado. E quem ela pode se tornar amanhã. Você percebe que foi o caso de Pedro, né? Ninguém deu nada para Pedro. Apenas um pescador indouto, né? Não conseguia se pronunciar
Que nem na figura de Paulo. Paulo já falava com os filósofos, os gregos da época. Mas ele recebeu as chaves do reino. Nem Paulo recebeu as chaves do reino. Mas Pedro recebeu. Então, você percebe que cada pessoa tem o seu papel e tem o seu ofício. E tem gente que ela se invalida, só que ela não entende que aquilo que está na mão dela abre a porta que está na mão de alguém. Pedro tinha a chave, mas Paulo tinha a porta. Tanto que ele sobe e ele passa 3 anos com Pedro em Jerusalém, para que ele recebesse uma habilitação, para que assim então ele seguisse com o seu ofício, com o seu id, né, em diante. Mas Sim. voltando na inveja, né? Você sabe que o invejoso, ele sempre vai potencializar o que é de ruim em você, né? O invejoso, ele sempre vai potencializar o que é de ruim em você. Todo invejoso. Todo invejoso. Porque, na verdade, por que ele potencializa o que é ruim? Porque ele é ruim. Porque na boca de gente ruim, ninguém nunca vai prestar. Yes. Então você pode tentar fazer o seu melhor. Na boca de gente ruim, o seu melhor nunca vai ser o suficiente. Então, a gente tem que blindar o nosso coração e não tentar provar nada para esse tipo de pessoa. E como que eu identifico esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa, ele sempre vai tentar te expor a um nível de humilhação. Ele vai tentar te denegrir no meio das pessoas, ele vai tentar te envergonhar no meio das pessoas, ele vai fazer você sempre se sentir inferior e ele superior, que foi o Sim. caso de Saul. Saul, ele dava uma sensação para Davi que Davi não era tão bom o quanto. Mas sabe aonde Davi, ele mostrava que ele era bom? Quando ele vencia as guerras. Então ele não precisava falar, ele não Não. precisava bater boca. Ele tinha que não vencer as guerras dele. Uau. Então, tem pessoas, Yang, que ela só vai conseguir responder para as vozes contrárias que estão lutando para que ela fique na sarjeta, caída, quando ela vence as guerras dela. Quando ela vence as guerras. Meu Deus. Ó, até quero te fazer uma pergunta. Dentro desse contexto de inveja, que eu achei muito interessante que você falou, né? O perfil do invejoso. Parece que o invejoso, ele é um perfil, ele é um tipo de gente que tem um vício, tem apenas um único vício. E como entender isso até no mundo espiritual? Esse vício que o invejoso tem é o vício de se alimentar. Parece que o invejoso ele se alimenta da desgraça alheia. E às vezes você vê um cristão, até mesmo cristão, o que tá dentro da igreja, parece que ele tem prazer, parece que aquilo nutre, alimenta ele, a desgraça alheia. O quanto é prejudicial o invejoso, o quanto pode ser prejudicial o invejoso na vida de alguém, uma oração ao contrário na vida de alguém? É tão interessante isso que o invejoso ele tem falta de algo. E o que é? Identidade. Então, quando ele não tem identidade, ele não sabe quem ele é, ele sempre vai tentar buscar no outro o que ele é. Só que ele nunca vai querer reconhecer isso. Só que quando ele começa a ver que ele precisa se posicionar, ele muda a postura dele, se posicionando em cima das suas dores. Então, é um sentimento de satisfação. Então, quando você tá mal, quando você não tá bem, ele fala, tá vendo? Mas eu sou diferente nessa situação. Eu, no lugar dele, eu me comportaria dessa maneira. Porque eu, no lugar dele, faria desse jeito. Eu jamais me comportaria dessa forma. Mas você já percebeu que o invejoso, ele não tem falha? O invejoso não tem falha. Não, porque ele não se mostra quem ele é de fato. Porque todo invejoso, ele é falso. Ele tem dupla personalidade. Todo invejoso é falso. Ele tem dupla personalidade, ele tem dualidade de facetas. Ele é uma coisa na sua frente, mas nas suas costas ele é outra. Ele diz que torce por você, mas o torcer dele é uma energia totalmente contrária. Ele te abraça. Eu poderia dizer que a figura do invejoso é de um urso.
A figura do invejoso é de um urso. Porque ele te abraça, mas ele te mata no abraço. Nossa. Como que eu sei que eu estou com um invejoso? Boa. Como identificar Como? que existe um invejoso na minha mesa ou como identificar que a minha vida está sendo atacada por inveja? Quando ele coloca em dúvida quem eu sou diante de Deus. Meu Deus. Começou, hein? Tô pegando. Tá entendendo? Sim. Isso é muito importante. Ele coloca em dúvida no que eu sou em Deus. Meu Deus. Depois, ele sempre vai diminuir as minhas conquistas, Uhum. né? E ele sempre vai se comparar. Ele sempre vai entrar na comparação com a competição. Então, se você tem um copo, ele também vai ter um copo. Se você tem uma blusa com a Ele manga ajeitada, com as golas elevadas, que veio lá da Da África, Muambas. Muambas, né? Yeah. Mas não é Muambas do Brasil, tá? De Angola. De um abraço Angola. até pro Muambas. Né? Ele vai querer fazer igual. Sim. Só que olha que interessante. Por quê? Porque ele quer tentar se competir com você. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Porque o invejoso, ele não só quer ter o que você tem, mas ele quer estar na onde você está. Ele quer ser você. Sim. Ele quer ser você. E eu te provo na Bíblia. Mefibosete era um dos que ficou da linhagem de Saul. E ele tinha um servo. E esse servo cuidava dele. Só que esse servo, o texto vai dizer, que o acompanha para Jerusalém com Davi, que usa com ele de benevolência. Você vai entender como que o invejoso ele Sim. meio trabalha. É uma história bem cabulosa, como diz o paulista, né? Eu sou uma boa paulistana, né? Sim. Ele te acompanha, ele tá ali com você. Sim. Só que ele espera o momento certo da sua vulnerabilidade. O invejoso, você não pode dar oportunidades para ele, você sabe, né? Você não pode dar chaves para ele, você não pode dar acessos para ele. Porque se você dá acesso para ele, ele entra, te deixa para fora e fecha a porta que você abriu. Cara, não. Meu Deus, isso é forte. Ele te coloca pra fora na porta que você abriu pra ele, te põe pra fora E fecha a porta. Nossa. A porta que você abriu. Ou seja, isso denota que o invejoso pode ser até aquela pessoa que, quando você não está na mesa, ele aceita sentar até na mesa que fala mal de você e participa da fala. Ele também te ataca. Ele faz pior, ele senta na mesa dos seus amigos e te queima. Porque ele quer os seus amigos, ele quer as suas conexões. Tá entendendo? E isso é de uma maneira muito sutil. Você sabe que, só para terminar a linha do Mefibosete, com o seu servo, Ziba, Sim. né? O texto vai dizer que depois da rebelião do filho de Davi, Absalão, Mefibosete fala para Ziba o seguinte: Ziba, monta Melhor, corrigindo. Ziba pega. Quando Davi vai atravessar o reinado, porque os seus guerreiros diz para ele, vamos sair de Jerusalém antes que acaba matando o Senhor. Quando ele chega do outro lado, o texto diz, não é eu, que Ziba já estava com 100 camelos. Ele estava com 100 animais, camelos ou cavalos, se não me falha a memória, para os guerreiros de Davi. Porque o invejoso é assim, ele não chega a você, ele chega aos próximos a você. Ele não chega em você, mas chega nos próximos. Nos próximos a você. Por quê? Porque os próximos a você, eles são blindagens para sua vida. Eles são escudos para você. Uau! Então ele vai tentar derrubar os seus escudos para poder te atingir. E aí o que ele faz? Ele prepara. Quando ele chega, Davi chega e vê todos aqueles animais para os seus guerreiros, né? Ele diz, olha, eu preparei tudo isso daqui para você. E Davi pergunta, mas cadê Mefibosete? E o texto vai dizer, Mefibosete preferiu ficar com o rei de Israel, Absalão. Só que quando você vai ver os capítulos à frente, quando Davi volta para Jerusalém e ele toma o reinado dele, novamente, do seu filho Absalão, que se rebeliou,
Ziba, Mefibosete está com roupa de saco, barba crescida, sinal de humilhação, de tristeza pelo rei que foi embora, só que ele era aleijado. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando Davi chega, ele fala assim, cadê você que você não foi junto comigo? Olha o que Mefibosete responde, o meu servo, eu pedi para ele preparar o jumento para mim e me levar até você, só que ele prepara o jumento e vai no meu lugar e inventou mentiras ao meu nome. Nossa. Então, todo invejoso, além de ser falso, ele é mentiroso. Ele vai mentir. Porque ele tem um comando. O que é comando? É ordem, é frequência, é energia. Todo invejoso, ele é mentiroso porque ele tem um comando de serpente. O que significa isso? A serpente, ela tem uma língua bifurcada. Então, ele lança uma mentira, mas ele vem com uma entonação de verdade. E às vezes ele lança uma verdade, mas com um contexto de mentira. E isso é muito perigoso, porque a serpente, ela vem numa questão de encantamento, né? Ele vai tentar te encantar, que foi o que Ziba fez com Davi. Ele encantou com presentes, ele encantou servindo. Então, por isso que existe conexões, existem portas, existem alianças que são suas e você não pode dar para ninguém. E eu vou falar, Yang, tem pessoas que estão nos assistindo aqui que perderam oportunidades porque elas abriram portas que não eram para abrir. Elas deram acessos que não eram para dar. Elas deixaram o inimigo entrar aonde não eram para entrar. Tem mulheres que estão nos assistindo que o marido se deitou com a melhor amiga, porque ela deixou a amiga entrar no quarto dela. Você sabe que o nosso quarto é um lugar que as pessoas jamais devem entrar. Não, as pessoas não devem entrar no nosso quarto? No nosso quarto. Por quê? Por quê? Porque o nosso quarto é o nosso primeiro altar dentro da nossa casa. Uau. Porque é dentro do quarto de um casal, de um homem e de uma mulher, de um esposo, né? E a sua esposa, em que eles vão ter intimidade, eles vão ter a relação íntima deles. E ali é um pacto. Ali é uma aliança, ali é um derramamento, onde a gente vai chamar, dentro do nível de batalha espiritual, de sangue branco. Então, quando você firma um pacto ali e aquela pessoa entra no teu quarto, ela vai lançar duas energias pesadíssimas. Duas energias. Isso é profundo, hein? A primeira, isso é muito espiritual. Isso é muito espiritual. Porque a primeira, Yang, que ela lança é por um portal chamado olhos. Olhos. Os olhos dela. Vai lançar uma energia que ela vai olhar para aquela cama e ela vai dizer, eu poderia estar deitada nessa cama, por que eu não tenho uma cama como essa? Por que eu não tenho um quarto como esse? Aí a amiga da inocência, ela diz assim, ou o parente, fala para familiar dele, senta aqui, né? Que nem as mulheres, eu vou tirar uma roupa do guarda-roupa, vou compartilhar com você, vou te dar. Outra coisa também que é ponto de contato é a roupa. A roupa? Você não pode dar sua roupa para qualquer pessoa. Esse negócio de eu vou dar minha roupa pro bazar, eu vou dar minha roupa para um centro de caridade, isso é muito perigoso. Mas eu estou falando de pessoas que têm poder de influência. Eu não estou falando qualquer roupa. Tanto que na Bíblia, quando a gente vai olhar para os indivíduos, eles são identificados pelas roupas. Sim. O cego Bartimeu, ele era identificado pela capa que foi colocado nele, que era uma capa de mendigo. A capa da humilhação. Só que tem a capa da honra, que foi a capa que Eliseu pediu para Elias. Sim. A túnica de José. A roupa. Você tá entendendo? Yes. Você compreende isso? Sim. Tanto que quando o faraó vai chamar José, ele tá com roupa de escravo, com barba grande. E o texto vai dizer que ele toma banho, ele se banha, tira as roupas e coloca roupas novas nele. Então tem pessoas, Yang, que a vida sentimental dela não está fluindo porque há um ponto de contato com a roupa dela porque ela deu para alguém. É igual presente. Tem presente que você não aceita. Você não pode aceitar, você não pode ficar. Porque aquele presente, ele é um ponto de contato com as trevas, com espíritos malignos. Tem pessoas que elas são amarradas com perfumes. Até com perfumes. Existem casos,
E eu já presenciei isso. Sim. Do casal está bem, filhos, marido, mulher, a empresa, tudo fluindo. Sim. E aí, a mulher foi e ganhou um perfume. Uhum. Aquele perfume, ela começou a passar. E o marido começou a perder o prazer com a mulher. Nossa. Só que existe casos Uhum. que eu já presenciei, eu conheci uma moça que ela tinha contato com espíritos malignos por meio Sim. do perfume, porque o perfume, Ela tinha contatos com espíritos malignos. por meio do perfume, Sim. porque quando ela borrifava o perfume, gerava uma frequência que gerava atração de tanto homens casados, solteiros, até mesmo pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Só Cara, que não é desejo de, nossa, que perfume bom que você comprou. Não, é desejo de promiscuidade. isso aqui eu tenho até que. Buga a cabeça. Não, é. Isso aqui é muito espiritual. É um presente dado, então, seria através de uma pessoa invejosa ou que foi feita alguma obra no perfume? Os dois. Você sabe que não é que a pessoa deu propositalmente. É que o mundo espiritual ele só precisa de uma brecha. Lembra daquela mulher na Bíblia que ela tá sem marido, ela não tem mais como seguir a genealogia dela, e a única pessoa que ela tem é o sogro. E o sogro diz que ela vai casar, só que ele enrola ela. Uhum. Ela deita aos pés dele, ele acha que ela é uma meretriz, porque ela está encoberta, ela está escondida, ele não sabe que ela é a sua ex-nora. E o que ela fica? Com o anel e o bordão dele. Ponto de contato. No outro dia, ela tem uma segurança. Então, ainda que ele não deu para ela, sabendo quem ela era, o bordão, o cajado dele e o anel dele se tornou um ponto de contato. Então, a verdade é que a gente precisa entender aqui que tanto o invejoso quanto a pessoa mal intencionada, ela sempre vai criar meios para poder te prejudicar. Seja qual for o caminho, seja uma roupa, um perfume, Comida. até comida. Sério? E no caso da comida? É o que? É oferenda? Foi feita uma. Você viu que passou no jornal a menina com raiva da coleguinha? Ela deu um bolo envenenado. Não. Só que isso nós estamos falando da matéria. E o imaterial, que é o mundo espiritual? Quando a pessoa coloca a intenção dela naquela comida. Porque tem pessoas que nos assistem aqui que é MasterChef, né? Tem estrelas Michelin, né? Tem pessoas que são nossos seguidores que cozinham e eles sabem que comida é amor. Só que tem gente que cozinha, a pessoa vai comer, ela vai ficar ruim, vai ficar doente. Eu escutei um caso de uma amiga nossa, Isso é muito pesado. é muito da hora. Ela falou que o pai dela começou a ficar enfermo. Começou a fazer exames, não deu nada nos exames. E ele começou a secar. Secar. Não deu câncer, não deu nada. E ele foi secando, ele foi adoecendo. E aí ela ligou para uma irmã de oração. Essa irmã no telefone falou assim, olha, vai no carro tal. Uhum. Quando você for no carro, do lado tal do carro, tem uma garrafa. É bem. Dentro dessa garrafa tem um sapo. Foi um trabalho que foi feito. Quando ela chegou lá, ela achou dentro do carro uma garrafa com um sapo dentro. E o sapo estava seco. Do jeito que o pai dela estava secando. Ela falou assim, agora você pega e joga no fogo. Faz uma fogueira e queima. Quando ela queimou,
O pai melhorou. Me explica isso. Mundo espiritual. Ninguém se intromete. Ninguém. E o outro ponto também que é no mundo, nesse contexto de mundo espiritual, por exemplo, sobre casas, que é quando você entra numa casa, você sente energia, casas carregadas, que tem aquela energia pesada, é uma mistura como se fosse umidade, água e casa gelada, casa fria. O quanto é real o mundo espiritual, a ação maligna nessas casas? Porque são territoriais, né? Hum. Principados, potestades, hostes malignas e dominadores, né, deste mundo tenebroso, ou desta era, né? Jesus vai falar assim, olha só que interessante. Quando um valente chega na casa, existe um valente já naquela casa. Aí ele falou assim, a primeira coisa que você faz é desarmar o valente. Então não tem como vencer um valente se você não desarma ele antes. Então a gente precisa entender, Yang, que o material, ele é reflexo do imaterial. Então o tangível é reflexo do abstrato. Então a pessoa que ela... Isso daqui é muito forte. A pessoa que entra numa casa, é uma casa que dá arrepio, é aquele ambiente pesado, aquele cheiro. Tem gente que sente cheiro de coisa podre. E é naquele ambiente. Por quê? Porque às vezes naquele ambiente foi um ambiente em que foi levantado altares com vícios de bebida, tabagismo, drogas, substâncias ilícitas, prostituições. É um ambiente que são levantados altares. Você quer ver um lugar que é bom para atrair demônios? Você falou de casa, que são espíritos caídos, que nada mais demônios são anjos caídos. Sim. É você falar palavrão dentro da sua casa. Quando você fala palavrão dentro da sua casa, para cada palavrão você traz um demônio. E esse demônio, ele tem direito de ficar 7 dias dentro da sua casa. Isso você aprende quando você está lidando com o espiritismo. Só que para um palavrão, 7 dias. Só que tem pessoas que numa frase dela, de 10 palavras na frase, 8 é palavrão e 3 é linguagem. E aí? Multiplica isso. Se você é um... Porque nós somos energia, né? Sim, Tanto sim. que tem a energia por hidrelétrica, Sim. que vem pela água. Sim. Então, água é energia. Então, se nosso corpo é 70% energia, então nós podemos dizer que quando a gente chega num ambiente e tem aquela sinergia, a gente sente a frequência do mundo espiritual. Então, por isso que tem ambientes que a gente chega e a gente sente carregado. Só que, como o mundo espiritual ele é de escala... Uau. Como o mundo espiritual ele é de escala, quando ele está falando do valente e ele precisa ser desarmado, isso significa que todo valente ele tem os seus comandados. Então, para a gente, por exemplo, vencer o espírito do vício, a gente tem que saber quem é que protege esse espírito do vício. E às vezes, por exemplo, um familiar que está no álcool ou está nas drogas, às vezes a porta que protege ele é da rejeição. Às vezes foi abandonado pelo pai, pela mãe. Às vezes a porta é do abuso, então é do estupro. Sim. Às vezes é da imoralidade, da pornografia. Sim. Às vezes a pessoa ela é viciada na relação sexual, ele é um viciado sexual, só que a porta dele é da pornografia. Sim. Então, para a gente vencer o vício naquela área, a gente precisa primeiro derrubar os escudeiros. É isso que Jesus está falando. Então, quando ele diz, quando você chega numa casa, a nossa casa somos nós. Sim. Então, por isso que você percebe que a maioria das vezes, vou falar até baixinho, pessoas que sofrem com depressão, a casa é escura, fechada. Ela não gosta de janela aberta. Yes. Ela não gosta de sol. Porque... músicas tristes.
ela ama Sim. músicas tristes por conta da frequência. Você sabe, né, que a música, ela é feita por melodia, né? Ela é feita por notas, né? Ela é feita por sintonia. Uhum. E isso são ondas. Por isso que em Gênesis ele libera palavra, Palavra. haja, Isso. porque é ondas sonoras, Sim. é energia. Então, a pessoa que, por mais que ela tome os remédios dela, ela faz terapia, ela passa com um psiquiatra, mas ela não consegue sair da depressão, Yang, é porque há uma influência espiritual. E existem meios para nós facilitarmos a libertação desse aprisionamento. Tá entendendo? Então, a casa dessa pessoa, o que a gente precisa fazer? Abrir as janelas, Uhum. deixar o ar correr. Espírito maligno ama sujeira, casa suja, louça empilhada na pia. Desculpa, cocô de cachorro, de gato para tudo que é lado, fica dias no quintal. A pessoa usa sempre a mesma roupa, cores escuras. A pessoa só fica usando preto, 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 preto. Preto é tristeza, né? Tanto que você sabe muito bem Sim. que os países que são mais... o clima são mais gelado, o índice de suicídio são maiores. Por quê? Eu estive em Londres e as pessoas me dizem que quando chega a estação do inverno, não aparece o sol. É dia, mas não aparece o sol. Olha que forte isso. Meu E João vai dizer que Jesus será a nossa luz, porque ele é o nosso sol em Apocalipse. Então você percebe que isso é muito interessante. Quanto mais uma pessoa está afastada de Jesus, menos luz ela vai ter. Meu Deus, quanto mais uma pessoa está afastada de Jesus, Menos luz Nossa. ela possui. menos luz ela vai ter. Esses detalhes aí a gente vê também, por exemplo, nas pessoas que, de certo modo, elas se suicidam, né? Antes da pessoa cometer ali né, o suicídio, há sinais que vão demonstrando que a pessoa realmente mudou, conversava com todo mundo, de repente se fechou, saía, agora não sai mais. O quanto isso é preocupante, principalmente com os nossos jovens, e até mesmo jovens que estão dentro da igreja, porque hoje nós vemos que é real, existem jovens dentro da igreja, que eles estão com depressão, estão com crise de pânico, estão se suicidando. É por isso que, como terapeuta e psicanalista, eu posso orientar para os pais, porque eu também sou mãe, Sim. que existem momentos que você não deve respeitar a privacidade do outro. Oh, nossa. Daqueles que têm índices de tentarem contra a sua própria vida. Vamos fazer uma pergunta? Onde estava Adão quando Eva estava comendo do fruto e conversando com a serpente? Uau. Talvez, se ele estivesse um pouquinho mais próximo, Teria evitado. teria evitado. Mas tudo bem, aconteceu. Então, existem coisas que nós não devemos evitar. Como que a gente não pode evitar? Existem coisas que a gente não deve evitar. Evitar do filho ter o momento dele. O momento dele, deixa ele ficar no quarto dele, no videogame dele. Não, vai ficar conosco. Vai ficar aqui, vai sentar à mesa, vai comer sem o celular na mão. Ah, mas é chato. É chato, mas está transferindo emoções de amor. Então, os nossos jovens, hoje, eles precisam desse posicionamento dos pais. Eles precisam dessa postura. Agora é o momento de família. Eu tenho meu filho, ele tem 16 anos. Sim. Às vezes ele tá lá em casa e eu falo pra ele, hoje vai todo mundo assistir esse filme. Ah, mas eu não gosto, mas é a família. É conteúdo pra família.
Vamos pro parque. Ah, mas eu não quero. Mas hoje é dia de parque, hoje é dia de família. Uau. É momento da família. Não quero saber, levanta. E ele vai bravo, ele vai triste. Quando ele chega lá e ele tem contato com a grama, ele tem contato com o sol, ele tem contato com o verde, ele tem contato com as outras pessoas, com a realidade, libera hormônios, libera, né, hormônios do prazer, da alegria. E às vezes é o que a gente está precisando. Gera memórias. Gera memórias. E essa ação sua, e isso eu achei fantástico, essa ação sua até me traz aqui um outro ponto que eu acho importante. Você tem todo um cuidado, você com maestria, você age na sua casa, para sua família. Isso demonstra ações de uma mulher sábia. O quão importante é a mulher dentro da casa dela, ela ser sábia, ela ter visão espiritual, ela identificar, ela ser uma mulher de oração, aquela mulher que ela é tão espiritual que quando às vezes algo diferente está acontecendo no filho, ela percebe e ela consegue intervir naquilo. Qual a importância dessa mulher? O posicionamento. A importância dessa mulher é o posicionamento dela, porque não adianta você orar e você não se posicionar. Tem muitas mães que estão perdendo guerras, tem muitas mulheres, esposas que estão perdendo guerras, Yang, porque elas não se posicionam. Por exemplo, Sim. o meu marido. O meu marido Sim. foi pastor 19 anos da Universal, 7 países. E eu casei com um pastor da Universal, Sim. sendo uma assembleiana. Sim. Tá entendendo? E teve momentos do meu marido olhar para mim no início do nosso casamento e ele dizer: Deus não derruba ninguém, porque a gente caía arrebatado. Do meu marido olhar para nós e dizer assim: eu não acredito nesse negócio de profecia, eu não acredito nesse negócio de revelação, né? E eu olhar para ele e eu dizer: você vai conhecer esse Deus. Sabe o que eu fazia? Eu não só orava, não. Eu conectava meu marido com outros pastores. Eu conectava o meu esposo com outros homens que acreditavam naquilo que eu acreditava e que eu sei que é a verdade, porque é a palavra do Senhor. Porque por mais que a Universal seja uma tribo, isso não significa que as outras 11 tribos não prestem. São 12 filhos de Jacó. Cada um tem uma insígnia, cada um tem o seu comandado, cada um tem a sua destreza, cada um domina a sua área. Zebulon domina os mares. Você está entendendo? Sim. Mas Judá domina as guerras, a infantaria, a linha de frente. Mas isso não significa que ambos são nações. Sim. Não significa que por ele ter sido da Universal e eu ter sido da Assembleia, que ambos não pode dar certo. Mas eu conectava ele com pessoas. Tanto hoje, meu marido cai no chão, ele se move no espiritual, ele entrega até mesmo revelações, ele crê nisso. Mas Sim. o orar e ter atitude é muito forte. O meu filho, por exemplo, o meu filho hoje ele congrega numa igreja que, antes de nós estarmos nesta igreja, eu falei para ele: em qual igreja você quer congregar? Porque não adianta, eu posso falar, Yang? Não adianta eu pregar para 22 mil jovens, deu para eu pregar para 10 mil pessoas, mas eu tenho uma única ovelhinha dentro de casa que Deus me confiou para discipular e eu perder ela. Porque naquele grande dia ele vai me requerer essa ovelhinha. Você está entendendo? E hoje eu congrego na igreja do meu filho. Por quê? Porque lá tem um líder de jovens que abraçou meu filho. Então, hoje, os pais, eles precisam compreender. Eu posso contar uma experiência aqui para você e para quem está nos assistindo? Com certeza, Posso? Rapidinho? Não, vai, só para a gente terminar? Vai leve. Ó, eu tive um sonho, Sim. né? Você falando de casa, de porta, né? De ambientes. Eu tive um sonho, né? Nesse sonho eu estava em casa. A minha casa, você tanto entra pela sala de jantar, como você entra pela sala da TV, Sim. né? Então você passa ali por 2 portas. Tava eu, o Richard e o Marcelo, e eu tenho 2 cachorros, o Thor e a Belinha. Sim. Olha, você que está nos assistindo, presta atenção nisso daqui. Eu conversando, tem um interfone. Então, quando alguém toca o interfone, eu atendo e eu clico no interfone e ele libera a entrada do portão, que é automático. Uhum. Eu escutei o crec-crec que o portão faz, né? Crec-crec-crec, que solta, né? Igual o portão de apartamento, de condomínio, isso. Eu escutei.
Quando eu escutei, olha só que loucura, gente, isso daqui é para quem crê no mundo espiritual. Quem não crê, só ouve para crer depois, Sim. né? Eu escutei o barulho. Quando escutei o barulho, eu estava na cozinha, eu, Marcelo e o Richard. Quando escutei o barulho, eu vi um homem descendo as escadas. Não dá para ver, porque tem as paredes. Eu vi um homem de capa preta, roupa preta, chapéu preto. Sabe aquele chapéu de faroeste, assim, preto? Ele descia as escadas. Quando ele descia as escadas, eu sabia que ele ia nos matar. E eu falava, Richard, Marcelo, vamos correr porque o homem vai entrar para nos matar. Ele entrava por uma porta e nós saíamos pela outra. Quando eu subia as escadas para sair, eu lembrava dos cachorros e eu voltava correndo para buscar os cachorros. Quando eu saía correndo pela rua de casa. Já era uma outra rua. E tinha um bar de esquina e um carro parado com umas mulheres dentro. Olha isso daqui é forte. Aí eu falei, como que aquele homem conseguiu entrar dentro de casa com a porta fechada? As mulheres que estavam dentro do carro, as mulheres bonitas, né, assim, novas, não eram mais senhoras, mulheres comuns. Elas falavam assim, moça, vem cá. Elas falavam pra mim, vem aqui. Ela falou assim, ele entrou lá, né, na sua casa, né? Pergunta pro Richard. Porque foi ele que deixou entrar. Só que peraí. Meu Deus. O Richard estava comigo e eu acordei. Quando eu acordei do sonho, eu já fui no quarto do Richard. Richard, acorda. Ele estava dormindo, lembro como se fosse hoje. Falei, o Senhor acabou de me mostrar um demônio entrando para destruir eu, você e seu pai. E veio os comandados dele mandando eu perguntar para você porque foi você que abriu a porta. Richard, o que está acontecendo? O que você está assistindo? Posso falar, Yang? O que você está fazendo? Você tá se masturbando? Você está vendo pornografia? Ele, não, mãe, eu não tô. Falei, o que você está assistindo? Que seriado que você é? Ele, não, mãe. Aí eu descobri, conversando com meu filho, era o tempo que ele estava passando numa plataforma digital. Era um portal para as trevas entrar. Era um game, um jogo? Uma plataforma digital, uma rede social muito famosa, que as pessoas usam, né? De vídeo. Vídeos. Vai passando, vai deslizando. Deus. É os jovens de hoje. Tá entendendo? Deu acesso para o espírito entrar. Só que o espírito não estava só querendo destruir meu filho. Ele quer destruir a casa toda. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para matar, roubar no grego significa furtar. Então, o que é roubar? Roubar, eu pego esse microfone de você, você percebe. Furtar, eu pego sem você perceber. E é o que as trevas têm feito, têm roubado os nossos jovens da nossa geração. Eles têm roubado, eles têm furtado sem a gente perceber, debaixo do nosso nariz. Então, uma mulher posicionada em Deus é uma mulher que ela, por mais que tenha um sacerdote, quando ela vê que o negócio está pegando fogo, é o caso de Abigail, né? Abigail, quando ela percebe, isso daqui eu sinto até Deus, quando ela percebe que há um decreto de morte vindo por Davi, porque Nabal se comportou como um louco, como dizia o nome dele, ela não esperou ele se posicionar como sacerdote do reino, como o rei, como o homem, como alfa. Ela foi na frente. Então ela quebra um protocolo para salvar todo um reino. Então, às vezes, a mulher posicionada, uma mulher que ora, uma mulher que discerne o mundo espiritual, às vezes ela vai quebrar alguns protocolos para salvar toda a sua casa. Uau. Isso que você falou, inclusive eu já vi vídeos falando que algumas plataformas, né, porque você tem hoje em dia o YouTube Kids, você tem especificamente o YouTube, ele tem essa parte para vídeos infantis, mas eu já vi vídeos de algumas crianças que elas estão rolando para cima também, vendo vídeos. Inicialmente são vídeos infantis, mas no meio deles às vezes vem vídeos pesados, vídeos com questões, contextos espirituais. Sim. E uma coisa que eu achei interessante, eu fiquei até curioso,
é que você teve essa ação no sonho, os espíritos, através daquelas mulheres, eles falaram pra você, ó, foi o Richard, e você automaticamente já levantou e foi lá falar com ele. Isso demonstra intimidade com o mundo espiritual. Como que foi que você conquistou, teve passou a ter essa sensibilidade espiritual ao ponto de saber que algo que te foi direcionado num sonho tem impacto na vida real e você já ir diretamente falar com seu filho? Como foi esse caminho e quais foram também as maiores experiências espirituais assim que você teve desse Eu tenho tipo altas. de ver, às vezes, demônios, coisas de sonhos? Fala pra gente. Eu tenho altas. Essa entrevista é isso. Deus nos tenho direcionou altas. nisso hoje. Eu tenho altas, Yang. Meu Deus, a gente vai ficar aqui altas horas. Primeiro, relacionamento com Deus, Uhum. tá? Às vezes, as pessoas vão se pegar, a gente se pega, às vezes, falando muito mais das trevas do que de Deus, mas não é que é isso. Tanto que Jesus, quando nós vamos estudar os evangelhos, ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre os céus. Sim. Sim. Tá? Então não é que Jesus está potencializando o inferno, é que ele está nos ensinando para não parar naquele lugar. Então quando a gente fala das trevas, do mundo espiritual, das trevas, da escuridão, de espíritos caídos, de encosto, é que a gente está dizendo assim, não seja vítima deles. Não deixe a sua casa ser vítima deles. Porque tem coisa, Yang, que você não coopera, você não colabora, você não dá legalidade, mas o mundo espiritual das trevas é tão abusado, tão intrometido, que ele entra mesmo, ele entra chegando, arrombando a porta, Sim. acabando com tudo. Às vezes é uma pessoa que está orando, que está jejuando, que está se consagrando, mas por que isso veio? Porque às vezes eles vêm mandado, né? Eu vou falar, falo ou não falo? Vou falar. Deus. Às vezes eles vêm mandado, né? Sim. Às vezes você é uma... Porque assim, Deus não ouve oração contrária, mas demônios ouvem. Uhum. E quando eles ouvem, é uma autorização que eles têm para atuar na sua vida. Por quê? Porque uma autoridade pode combater uma outra autoridade. Igual eu ouço muitas lideranças dizendo assim, pastor é o único que pode repreender pastor. Tá certíssimo, perfeito, legal. Só que deixa eu te dizer, pastor também é o único que pode amaldiçoar pastor. Então, para quebrar-se maldição, é só um pastor. Entende? A mesma coisa profeta. Uhum. Então, para discernir o mundo espiritual, você precisa ter relacionamento com Deus. E ter relacionamento é convívio. É que nem você tem com a sua esposa e eu tenho com o meu maridão. Uhum. Como que eu conheço a voz do Marcelo? Como que eu sei que é o Marcelo, mesmo ele não estando no ambiente? Porque eu o conheço por convivência. E as pessoas acabam deixando de conviver com Deus por meio da sua palavra. É só olhar nas Santas Sagradas Escrituras. E existe um porém também, tá, Yang? Eu vou ser bem sincera. As pessoas se limitam muito à Bíblia. Elas só ficam só com os textos bíblicos. Elas não estudam, elas não lê livros extras bíblicos. Então eu sabia que aquele homem era uma entidade maligna das trevas porque eu sou cristã. Então eu defendo a minha fé, né? Então a minha fé ela é judaica cristã. Então eu defendo isso. Só que eu identifiquei por conta dos meus relacionamentos com Deus. Por exemplo, teve um dia, isso daqui foi muito engraçado. Eu estava dormindo e sempre quando eu jejuo, inclusive estamos começando o jejum agora, né? Por esses tempos. Sempre quando eu jejuo, eu começo uma dimensão no mundo espiritual. Porque o jejum, você sabe que não é para mudar a opinião de Deus, né? As pessoas dizem assim, não porque eu vou jejuar para Deus abrir a porta. Eu vou jejuar para Deus curar fulano. Eu vou jejuar para Deus entrar com providência. Não. É você que entra na providência de Deus. É você que entra na porta de Deus. É você que entra na cura de Deus. Não é Deus que entra em você. É você que entra em Deus. O jejum ele faz isso. Ele te dá o poder de acesso. Então, não tem como você viver experiências espirituais sem jejuar. E o jejum ele tem que ser acompanhado com meditação na palavra, com louvor, tá? E não é só louvor de escutar do YouTube, não. Você tem que cantar. Você tem que cantar, não é só escutar, porque a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir daquilo que fala.
Então, se você não fala, não tem como você ser edificado. E aí eu lembro que eu, nesse jejum, eu fui dormir. E aí eu fui pregar um dia depois. Só que na noite anterior eu durmo. Quando eu durmo, gente, as minhas portas de casa são de madeiras maciças, então elas são pesadas. Eu tava dormindo à noite, Yang. O vento bateu. E a porta fez assim. Nhan. Sabe, igual o filme de terror. Sim. Eu acordei. Quando eu acordei, eu falei assim, Marcelo, tem alguma coisa aqui em casa. Porque a porta abriu. Só que o que aconteceu? Minutos antes, eu tive um sonho. Esse sonho, eu estava entrando numa cidade. Quando eu entrei numa cidade, a cidade, sabe que eram aqueles vilarejos? Sim. Que a cidade é embaixo, aí tem aqueles morros lá em cima. Eu lembro que quando eu cheguei nessa cidade, eu subi o morro. Só que quando eu subi o morro, eu passava estilo um canavial. No meio do canavial, alguém falava assim, ó, tem um homem aqui nessa cidade que ele mata todo mundo que vem profetizar. Quando eu subi, você já assistiu o filme Constantine? Sim. Que tem aquele homem que ele vai pro México, que ele tá com um punhal, uma adaga. Era tipo esse homem, só que ele só tava com um shorts vermelho. E ele vinha nos perseguindo. Quando eu chegava no alto do morro, Yang, isso daqui, mano, parece história de louco. Tinha uma casa, sabe aquelas casas de interior? Que as janelas são de madeira, baixinha, azul, sabe? E aí tem aquela sacadinha. Quando eu chegava, tinha 7 cavalos caídos, mortos. Quando eu entrava na casa, esse ser, e estava eu e meu marido, esse ser tentava nos procurar. E ele sumia e aparecia. Foi quando eu acordei com o barulho do vento abrindo minha porta. Na hora, eu falei assim, Marcelo, o demônio do São Cipriano entrou aqui. Mas não é que entrou na minha casa, entrou na dimensão espiritual. E aí foi quando nós oramos, eu fui pregar. Quando eu for pregar nessa cidade, como que é a cidade, Yang? É um vilarejo. Igualzinho do sonho. As casas, portas de madeira. Baixa. As sacadas. E aí eu entendi que eu ia enfrentar um espírito de bruxaria naquele território. Você quer ver uma outra experiência? Eu tenho uma outra louca, mais louca ainda. Mais louca? Acho que essa foi a que mais me marcou. Fazendo missão em Mato Grosso, Rondonópolis. Uma época difícil, Yang, da minha vida. Difícil. Não, essa daqui você vai chapar. E quem estiver nos assistindo agora. A gente terminou o culto. Meu marido sempre pastoreou, eu auxiliando ele. Na época a gente não tinha carro. Eu tinha uma bizinha, ano 93. Eu não tinha carteira. Mas era pra gente fazer a obra naquela época, sabe? Sim. Fazer as missões. E, cara, a minha família, todo mundo é grande. Então, eu tenho 1,80, o Marcelo tem 1,90 e pouco. O Richard, agora, ele tem 1,85 e ele tem 16 anos. Sim. Só que a gente sempre foi grande. Então, imagine, 3 numa bizinha de 1993. A gente era 3 jamanta. E aí, a gente foi, naquele dia a gente foi andando. E o Marcelo passou e olhou para um terreiro, né, cheio da Universal. Em nome de Jesus, essa porta vai se fechar. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, não fica mexendo com o que tá quieto. Eles estão lá, deixa eles lá. Não tá mexendo com a gente, não tá incomodando ninguém aqui. Falei, não mexe, tá bom. Chegamos em casa. Eu morava num barraco na época, Yang. Esse barraco, gente, é muito engraçado. A rua de cima conseguia ir na rua de baixo passando pelo meu quintal. E esse barraquinho, essa casa simples, foi porque uma irmã nos cedeu na época pra gente morar, porque a gente não tinha condições de pagar aluguel. Porque, de fato, a gente estava num campo missionário mesmo. Yang, a gente colocava a bizinha dentro de casa. Escuta isso daqui, gente.
A minha casa era estilo casa americana. Por quê? A porta de casa já dava direto pra rua. Pra rua. Entrava e já... ó. Era muito simples, Meu Yang. Deus. Gente, desculpa. Mas e nesse contexto, eu até já sei. Era simples demais, mas uma casa cheia de oração. E da presença de Deus. Uau. E eu vou te provar e testificar que é tanto de oração que escuta. O Marcelo, como sacerdote, homem de Deus, né, mais defensor, ele colocava uma barra de ferro atrás da porta e falava: vai saber que se um dia, sei lá, acontecer alguma coisa, melhor a família dos outros chorar do que a minha. Vou defender a minha família. Aí a gente naquele, sabe, aquele lugar. Eu dormi. Quando eu dormi, Yang, eu via 2 homens passando em volta da minha casa. Quando eles passavam em volta da minha casa, eles davam uma pesada na porta. Bum! Quando eles davam a pesada na porta da casa, a casa era tão pequena e humilde que a cama já dava pra porta, pra rua. Sim. O Marcelo pulou e eu gritei: meu Deus, que isso? E o Marcelo gritou: quem tá aí? E pegou a barra de ferro e empurrou a porta. Quando ele empurrou a porta, ele empurrou os 2 caras pra fora. Os 2 caras pegou uma faca e esfaqueou ele. Isso na revelação. Na revelação, no No sonho. Isso. Eu pego e eu acordo. Quando eu acordo, eu abraço o meu marido com um sentimento de perca, de dor, e eu falo: Má, eu acabei de ter um sonho muito ruim. Nisso, ele escutou tipo um barulho de um gato, de alguma coisa caindo. E aí ele foi lá fora. E meu marido é magrinho e ele tava com shorts escrito Muay Thai, né? E quem conhece meu marido vai lá depois, ele é muito magrinho. Aí ele foi lá fora. Aí quando ele voltou, eu abracei ele. Eu falei assim: vida, não vai lá fora, porque eu acabei de ter um sonho, assim, porque Deus me usa muito em sonhos. E graças a Deus eu pedi a Deus o dom da interpretação dos sonhos, então eu consigo interpretar os sonhos. Eu falei: eu tive um sonho assim, assim, assim. Tá, beleza. Yang, a gente pegou no sonho, no sono. Quando a gente pega no sono e a gente dorme, literalmente, daqui a pouco, bum, a porta. Quando abum a porta, eu grito: meu Deus, que isso? E o Marcelo pega a barra de ferro, só que algo acontece que Deus não tinha mostrado nos sonhos. O Marcelo empurra a porta e aqueles homens não entram dentro de casa. De fato, Deus tinha me mostrado minutos antes o que ia acontecer. Tentaram entrar na minha casa para levar a nossa simples vizinha, mas Deus nos livrou, porque no sonho Deus não me mostrou, mas ali tinha um anjo do Senhor. Meu Deus. Tá entendendo? É umas experiências assim muito sobrenatural, que assim eu vivo com Deus, que eu consigo identificar, saber O que é? o que é. E às vezes tem pessoas que Deus dá visão, Deus dá sonho, e a pessoa não sabe o que... Não sabe porque não se relaciona com Deus. Por exemplo, nesse contexto aí de você, da revelação dos sonhos, de você ter a revelação, Eu o que tenho um outro significa. parecido com isso que eu vou te contar. Por exemplo, você sonhar com cobra, por exemplo. O que pode significar você ter um sonho com cobra? 2 coisas. Primeiro, traição e perseguição. Tá? Alguém vai te trair, todo sonho ele precisa ter um contexto, tá? Só que tem um segundo ponto. Esse daqui é chocante, tá? Por quê? Às vezes sonhar com a cobra é você lutando contra você mesmo. É você lutando com a sua personalidade. Essa... Porque você já percebeu que sempre o outro é o falso? Que sempre o outro é serpente? Então, peraí. Vamos supor que aqui nessa sala tivesse 10 pessoas. O outro é falso. Uhum. Os 9 é falso. Eu não sou falsa? Eu não sou traidora? Mas se os 9 olham para mim e dizem: ela é cobra. Você entende como é questão de revelação, de interpretação, de discernimento, de comunhão com Deus? É como que Deus fez com Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Ou é a pessoa, ou é traição, perseguição, ou ela lutando contra ela mesma.
contra ela mesma, contra os desejos dela, as vontades dela. Porque o coração, ele é enganoso. A Bíblia vai dizer isso, né? O coração do homem é enganoso. E a cobra, ela é o quê? Enganosa. Então, às vezes, você está desejando algo, você está querendo algo ao contrário daquilo que Deus quer. Aí, no sonho, você está ali lutando com a serpente querendo te engolir. Porque, às vezes, é um projeto que Deus não está. E aquele projeto vai te engolir, vai te matar, vai te destruir, vai te deixar frustrado. Fui pregar. Alto Garças, Mato Grosso. Mato Grosso, sim. Fui pregar sozinha, por isso que eu não ando sozinha. Tem gente que diz, ai, por que você não anda sozinha? Ai, anda só acompanhada. Ando só acompanhada, não ando sozinha. Primeiro, sou mulher, né? Uhum. E segundo, porque eu já vivi essas experiências. Fui pregar numa agenda, me colocaram num hotel. Esse hotel era muito engraçado. Ele era como se fosse uma letra U quadrada. Então, essa letra U era os quartos. Só que no meio era aberto. E lá no finalzinho da parte do U, né? Que você faz o U, a voltinha lá embaixo, era uma parede que dava pra mata. Olha que coisa louca, né? E na frentezinha era a recepção do hotel. E no meio da parede tinha um buraco aberto. Falei, mas que hotel mais estranho, mas tá bom, já tô aqui fazendo missão, né? Por isso que tem gente que vê a nossa vitória, mas não vê os nossos perrengues, as nossas histórias, né? Os nossos bastidores, né? Aí tá bom, fui dormir. Eu e meus sonhos. Yang, eu durmo. Quando eu durmo, eu tenho um sonho. Eu acordo dentro do sonho. Eu tô dormindo no sonho, eu acordo no sonho, dentro do quarto do hotel. No quarto da frente tem um casal com mais uma mulher. Eles são assaltantes, bandidos. E eles fizeram maldade, eles estavam escondidos ali. No sonho, tudo isso no sonho. Deus me mostrando ali. De repente, eles vão para a janela do meu quarto no hotel e eles começam a olhar. E eles vão agora tentar entrar no meu quarto. Eu pego, eu levanto da cama. Eu vou no interfone. Não tem um lá no hotel, quem se hospeda, não tem os telefones para recepção? Sim. Yang, quando eu fui pegar o telefone, não tinha tomada. Sabe aquela tomada do plugzinho? Sim. Tava quebrado. Eu não conseguia. Os caras entravam no quarto e eu acordei assustada. Quando eu acordei assustada, o que eu lembrei? Daquela experiência que eu tive. Deus já te mostrando antes. Deus me mostrando antes. Você sabia que eu podia ter ficado ligada, né? Sim. Podia ter acendido as luzes em volta da casa, né? Podia ter feito barulho, eu tô acordada, aquela coisa toda, mas eu voltei a dormir. Só que nessa vez eu tinha experiência da outra. Aí eu falei, Deus tá falando alguma coisa comigo. E quando eu fui ligar na recepção, não tinha tomada igual do sonho. Meu Deus. Literalmente. Porque assim, quando a gente chega da agenda, a gente só quer dormir. Dormir. Então você não vê se tem câmera, se tem algo escondido. Você só quer deitar e dormir. Meu marido chega, ele vê tudinho. Yang, e agora? Era quase 4 e pouco da manhã. Você quer cair duro aqui agora? Pra dizer que eu não tô mentindo? Não conseguia ligar pra recepção. A recepção não tinha página na internet, Instagram, nada. Não tinha nada pra mim solicitar. Era um hotel muito simples. Divisa de Alto Garça com Alto Araguaia. Sabe o que aconteceu? Virei a madrugada, naquela época eu não morava ainda em São Paulo, tive que contactar uma irmã pelo Messenger do Facebook em São Paulo, para ela tentar ligar para o meu marido, ou para tentar ligar para o hotel, pela localização que eu estava, para alguém. Ninguém. Eu tive que ficar sentada atrás da porta do hotel, com medo deles olhar pela janela, porque na janela do quarto tinha fresta, porque lembra que eu te falei que era aberto? Sim, aberto, isso. Yang, fui embora. Ninguém da igreja me respondia, eu mandava mensagem, ninguém atendia. 4h30 da manhã, quem é que vai responder, né? Sim. O que aconteceu, Yang? Passou-se 1 ano, sai no jornal. O hotel tal, ali, os assaltantes iam e se hospedavam nesse hotel, faziam um assalto. Nossa, meu Deus.
Nossa. Então, essas experiências que você perguntou que a O gente tem mundo com Deus. espiritual, ele é Ele real. existe. Eu quero até que você agora seja direcionada por Deus e olhe para a câmera agora antes da gente encerrar. E nesse contexto, né, é porque esse realmente foi o contexto dessa entrevista, porque Deus ele precisou falar com algumas pessoas sobre o mundo espiritual. Que talvez estejam negligenciando, talvez estejam achando que ele não existe, que ele não é real, quando na verdade Deus ele está através dessa entrevista dando alerta para algumas pessoas para as questões espirituais. E eu sinto Deus aqui em dizer que depois dessa entrevista algumas pessoas passarão a ter sonhos, passarão a ter revelações, porque eu acredito no Deus que fala com as pessoas através de sonhos, através de revelações. Eu sou filho de uma assembleiana, a minha mãe é uma pessoa muito espiritual, e eu falo pra você que é tão real o mundo espiritual que quando a minha mãe me liga e fala, André, eu sonhei tal coisa, eu posso contar no relógio, eu posso É contar que mesmo. vai acontecer. Quando a minha mãe me liga, qualquer coisa que aconteça, seja um sonho bom ou um sonho ruim, minha mãe me liga, e eu sei que é real. Uau. Então eu queria que você fosse boca de Deus agora e falasse com quem está nos assistindo acerca do espiritual. Yang, tem pessoas que têm chamado, talvez você que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que você foi separado para um propósito, só que você precisa entender que aqueles que são separados por um propósito, eles vão ser perseguidos. E você está sendo perseguido porque o inimigo, ele sabe que aonde você vai chegar, você vai gerar fruto. E é por isso que ele vai tentar te diminuir, te desvalorizar, te menosprezar e até mesmo te humilhar em certos ambientes. O que cabe você é se levantar e entender quem você é em Deus e se posicionar como tal, sabendo que aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as promessas que foram feitas na sua vida. Uau. Minha querida, quem quiser falar. Não, antes de mais nada, antes de falar de Instagram, já vê a agenda, né? Terceira entrevista com o Yang. Por favor, você Não, me traz, é a gente sério. precisa ter agora um. Você tem que ter. É um encontro semanal. A gente tem que gravar a entrevista agora sem parar para extrair todo o conteúdo. Essas experiências, assim, são experiências muito importantes e a gente sabe que, de certo modo, algumas pessoas perderam isso, né? Essa essência, assim, de, poxa, você orar. E, cara, orar, dormir. Dormir, sonhar, Deus te revelar o que tá acontecendo, o profundo e o oculto. E tem muita gente que depois dessa entrevista, desse podcast, Yang, elas não vão ficar mais enganadas. Elas não vão ser mais pegas de surpresa. Elas não vão ser mais prejudicadas por pessoas invejosas, por pessoas ingratas, por pessoas mal intencionadas. A partir de hoje, você se posicione entendendo aquilo que Deus está falando com você e aquilo que Deus está te mostrando. Sabe por que às vezes as pessoas se frustram? Porque no fundo, Deus já revelou para ela quem é e quem não é. É porque às vezes ela está dando voto de confiança para quem não é para dar voto de confiança. Ela está investindo onde não é para investir. Mas depois deste podcast, as pessoas vão começar a entender e compreender a voz de Deus. Meu Deus. Eu fico feliz por saber que o Youngcast está sendo esse meio, essa ferramenta que está fazendo as pessoas terem essa... Por isso nós somos carecidos das suas orações, da sua oração, porque afinal de contas a gente realmente faz um trabalho que o inimigo não gosta, né? As pessoas que vêm aqui, as pessoas que são usadas como você foi aqui hoje para abrir a mente das pessoas, para que as pessoas orem mais, se atentem ao mundo espiritual, automaticamente coloca esse projeto como um alvo do inimigo. Então nós somos carecidos de orações, nós precisamos de orações. Amém. E vamos seguir nesse propósito, nessa visão, realmente sendo útil para o reino. Isso é fundamental. Minha amiga, quem quiser te receber, quem quer receber você na igreja, quem quer consumir mais seus conteúdos novos, quem quer participar dos seus cultos online, fala suas redes sociais, fica à vontade, Posso minha falar? amiga. E Com meu certeza. número também? E principalmente. Posso falar? Ó, minhas redes sociais é Ingrid Mariano, com 2 N's de navio. Tá? Ingrid Mariano, com 2 N's de navio, F no final. Colocar Ingrid Mariano, você vai ver a negona aqui, sou eu. E contato, se você quiser que eu sirva aí o seu ministério, o seu evento, 11, a operadora 119, né? O DDD é 119 7783 8167. Manda mensagem lá,
Vai ser um prazer te servir ao seu ministério, ao seu evento. Deus abençoe. Essa foi a nossa querida Ingrid Mariano. Daqui já vai pra agenda. Como é que tá a agenda hoje? Tá corrida? Tá tranquila. Tá tranquila? Tá tranquila. Essa foi a minha amiga aqui, Ingrid Mariano. Foi um prazer, minha amiga, te receber. Já te aguardo pra próxima entrevista, pra gente bater um papo. Por favor. Né? Esse povo... Você Fala não vai aí, demorar gente. não, né? Não vou. Gente, vocês amam, vocês gostam mesmo de nós dois juntos aqui no YoungCast? Comenta aqui, enche a gente de... Vamos mimar a nossa convidada? Por Audiência, favor, vamos sentir mimar. amada. Isso, vamos fazer ela se sentir amada. Por favor. Pra ela retornar aqui ao YoungCast, pra ela voltar à nossa casa, ela voltar mais vezes. Comentem aí e não deixem, e não se esqueça, isso é importante. Jamais deixe de seguir todos os nossos convidados aqui no Instagram, no TikTok. Então corre lá e segue a nossa querida Ingrid Mariano. O Instagram é Ingrid Mariano F. Ingrid Mariano F. Segue ela lá que você vai ser muito abençoado. Ó, não vai embora, Maratona Young por hoje. A nossa produção vai deixar aqui do lado a próxima entrevista. Só clicar aqui e eu já estou com o convidado pronto, esperando você para mais um episódio do YoungCast. Fique por aqui hoje e maratone nosso podcast. Tamo junto.